Olá, já estamos entrando. Agora sim é o nosso horário. É um prazer recebê-los. Roberto também está entrando. Muito boa noite. Temos um minutinho aqui. Vamos esperar um pouquinho para chamar o Roberto. Vai entrar mais um pouquinho de pessoas. É um prazer tê-los nessa live. Sempre temos live aqui na SBDG. Sempre acompanhe nossos canais, para a gente poder sempre estar trazendo conteúdos atualizados, conteúdos sobre grupos, sobre liderança, comunicação, os fenômenos grupais, que é o que a SBDG trabalha, com funcionamento grupal. A leitura do processo grupal, tão importante atualmente nesse mundo que estamos vivendo, em especial agora em home office, né? Nós temos muito que aprender nesse novo momento. Eu quero ir falando para vocês, até a gente poder esperar algumas outras pessoas entrarem, sobre a SBDG, né? A SBDG tem uma formação em dinâmica dos grupos, para quem não conhece, é uma formação que trabalha funcionamento grupal, uma formação que a gente tem de 1 ano e meio, e atualmente a gente tem um pouco online, um pouco presencial, e nós temos formações em todo o Brasil. Então, quem tem interesse em poder conhecer como é que são, o que acontece num grupo, quais são os elementos culturais e até grupais que um grupo, como é que ele funciona, essa formação ela realmente é muito significativa. Para quem já fez, inclusive existe uma fala muito conhecida antes da SBDG e após a SBDG, porque não só muda o teu perfil profissional, mas também muda a forma como tu reage, teu impacto nos grupos. Então, é uma formação que faz muita diferença na nossa vida. Então, quem ainda não fez e gostaria de poder conhecer um pouco, vocês podem entrar no site, que é www.spdg.org.br. E lá também temos as agendas. A agenda que mostra vários cursos, 9 cursos curtos e a formação. O curso curto, nós temos a primeira liderança, nós temos o próprio curso do Roberto, que logo em seguida eu já vou chamá-lo, e o curso, a primeira liderança com a Lídia Mância, e nós temos um outro curso também, que é de Equipes Dão Certo, que é com o Miro e com a Vera, e o Roberto também, nós vamos trabalhar aí o núcleo cultural, que é o livro dele. Então, vamos ver se o Roberto nos chama aqui para eu já apresentá-lo para vocês. Vamos lá. Vou chamar o Roberto. Tá aqui, daqui a pouco ele está entrando. Olá, Roberto, tudo bem? Olá, eu não estou te vendo ainda. Então logo tu Agora vai me sim. ver. Tem um tempinho aí, né? Eu estava comentando com o grupo É, da SBDG, e agora, então, eu quero poder que apresentar o bom. Roberto. Para quem não conhece, o Roberto é um consultor de empresa. Ele é pós-doutorado em psicologia e doutorando em psicologia, tem um doutorado em psicologia social, é mestre em administração de empresas e especialista em gestão empresarial. E é didata da SBDG e engenheiro químico de formação. E ele é meu parceiro também em grupos de formação. Um grande prazer. Então, eu Então, estou muito boa aqui com noite. esse papel de poder mediar o Roberto. O Roberto escreveu esse livro aqui, que eu tenho o prazer de poder estar lendo. E é desse tema que nós vamos falar, liderança e cultura organizacional, muito em cima do livro, que é o núcleo da cultura, que foi um conceito que o Roberto trouxe nesse livro. Então, essa live vai ser especificamente para eu mediar os conhecimentos do Roberto. Então, é um prazer tê-los aqui. Essa live também ficará gravada nas redes sociais da SBDG, para quem depois quiser rever e até indicar para outros.
Roberto, muito bem-vindo à nossa live. É um prazer poder te ter aqui e também aprender aqui contigo. Muito boa noite, Crismeri. Muito boa noite a todos e todas que estão na sala da SBDG. Para mim é um grande prazer estar contigo, dividindo essa noite, né, trazendo os conteúdos para os nossos ouvintes, né, e participantes, na verdade. E é um prazer muito grande ser teu parceiro, ser teu amigo. Enfim, a gente está junto nessa caminhada, né? E hoje à noite, assim, vamos avançar um pouco mais, né, nesse conteúdo que é tão importante nos dias de hoje, que é sobre cultura e liderança. Que nós dois, o público ali, né, todos os ouvintes gostam tanto, né? Uhum. Esse tema, né, Roberto? O pessoal também pode fazer pergunta, eu vou gerenciar, também tenho esse papel de gerenciar as perguntas aqui. Quem sabe tu nos conta um pouco, assim, qual foi esse conceito que tu construíste nesse livro, né? Eu sempre trago muito claro, assim, que cultura e liderança são conceitos concomitantes, eles funcionam juntos, né? Porque a gente sabe que a cultura é muito formada também pelo líder, e eu queria poder te escutar, que tu nos contasse um pouco como é que é esse conceito, como é que tu percebeu isso e o que tu escreveu no livro aqui. Tá. Bom, então, esse conceito, na verdade, eu cunhei esse conceito, núcleo cultural, baseado em várias frentes, em várias referências de grandes autores, né? Mas quando eu fiz um mestrado, que eu estudei muito competências organizacionais, e depois eu fiz um doutorado, onde eu estudei a psicologia social, e eu estudei muita obra de Jung, eu juntei a administração, e aí eu tive um golpe de sorte, alguma coisa assim que me iluminou, eu juntei alguns conceitos de administração com psicologia e consegui, assim, começar um estudo, na verdade, né? Porque o núcleo cultural é uma coisa vasta, talvez a gente nunca vai entender todo o núcleo cultural. Mas o núcleo cultural, ele é causa, ele é o elemento causal da cultura organizacional. Então a gente sabe que cultura organizacional forte, né, uma cultura organizacional sólida, ela é fonte de competitividade organizacional. Quanto mais fortes são as culturas, mais entendimento as pessoas têm do jeito daquela empresa operar e funcionar. Então, culturas fortes, elas geram ambientes e pensamentos fortes nas pessoas, que geram comportamentos saudáveis. E como a cultura ela é um elemento causal, ela orienta comportamentos, orienta hábitos das pessoas, é no núcleo cultural que forma a cultura. Então é a partir do núcleo cultural que estabelece a cultura da empresa. Então ela é uma semente, né, da cultura. Então quando a gente começa um trabalho de cultura organizacional na periferia, né, ou só nos comportamentos, que é importante, é claro, ou nos artefatos culturais, ele condiciona, mas não transforma a organização. Na primeira crise, no primeiro baque, aquela cultura que talvez a gente almeja e deseja, ela não se sustenta. Mas quando a gente trabalha no núcleo cultural, ele transforma a organização. Porque o núcleo cultural é a essência, é o centro, né? É a essência de toda a cultura, o centro de direção organizador da cultura total. E esses elementos que estão no centro da cultura, ele permeia em toda a organização. A gente vê, quando a gente entende esse núcleo cultural, nós estamos entendendo o motivo pelo qual as pessoas se comportam daquela forma. Então, é claro que é importante trabalhar todos os elementos da cultura, sempre, porque isso vai deixar uma cultura congruente. Mas se a gente trabalhar os elementos culturais, os comportamentos, a estratégia, por exemplo, as regras e normas, não é suficiente para fazer um trabalho de transformação cultural, por exemplo. Então, o trabalho assim que eu vejo que é mais sustentável é quando a gente identifica alguns elementos, porque no núcleo cultural tem elementos conscientes e inconscientes.
E aí que fica um desafio muito grande para a gente entender quais são os elementos inconscientes, porque a função do inconsciente é ficar no inconsciente. Só que ele mobiliza toda a empresa com aqueles comportamentos, aqueles elementos inconscientes que estão na cultura organizacional. Por isso que quando eu comecei a estudar em profundidade cultura, eu me deparei com esse núcleo cultural. E aí eu quis entender mais como é que isso opera e funciona nas organizações. Aí acabei escrevendo, né, um presente divino, esse livro de núcleo cultural. Roberto, a gente sempre comenta, né, que a cultura, e nós, né, que somos de data da SBDG, sabemos o quanto que isso é importante dentro de grupos, né? E aqui a gente está falando, eu voltando assim, falando das organizações, quando a gente entra numa organização, a gente vai olhando e vai vendo aqueles artefatos, né? A cadeira mais alta para a gente poder ver como é que lida com poder, quem é que almoça em qual mesa, né? Agora não mais, né? Porque agora a gente não Sim. enxerga isso, né? No home office, né? O tamanho do carro, o estacionamento, essas coisas que a olho a gente enxerga. A gente conversa com um, escuta alguma coisa, mas isso ainda não é o suficiente para a gente definir que cultura é essa, né? A gente precisa saber as histórias, a gente precisa conhecer como é que foi criada aquela empresa. E é nisso que tu fala que está nesses valores que são projetados em comportamentos. É isso que tu fala que é o núcleo cultural? Isso. Tu é uma estudante, né, uma estudiosa em cultura também, tu trabalha até uma consultora na cultura, tu identifica muitas coisas, assim, com o teu olhar clínico, e tudo isso é importante, é pistas, né? O estacionamento, o tamanho da mesa, né, o tipo de uniforme, onde é que as pessoas almoçam. Isso são elementos importantes que mostram a cultura. Também mostra a cultura o estado emocional das pessoas. Né? Aquelas empresas que existem, se percebe ajuda e confiança, aquelas que gritam na empresa. Né? O estado emocional, a gente vê algumas empresas que o estado emocional é muito alterado. Quando tu entra numa empresa, logo tu percebe que tipo de cultura ela tem, se é uma cultura mais estruturada, mais cheia de regras e normas, e tudo está sinalizado, né? Sinais por tudo quanto é lado. Empresas inovadoras que as pessoas se movimentam mais de uma forma frenética, né? Se comunicam com todo mundo. Né? Empresas onde estão mais voltadas para pessoas, então tu percebe um relacionamento, um abraço, um carinho forte. Então isso são sinais, pistas que a gente vai identificando e vai nos mostrando que cultura é. Mas se a gente partir do princípio de Shea, né, que quando ele define cultura, ele coloca a cultura assim, nesses níveis, né, da cultura, colocando isso como os artefatos. Se você entrar num presídio, você vai ver os artefatos, né, rapidamente, aí já te dá sinais. Se você entra numa casa noturna, você já vê outros tipos de sinais e que tipo de cultura tem ali dentro. Então, cultura tem esses artefatos, que é a manifestação da cultura, digamos assim. A cultura se manifesta ali, se percebe, mas tem uma parte central que são as regras, são as normas, né, a estratégia a empresa está adotando, o tipo de remuneração. Né? Então isso é uma parte intermediária, que tu não enxerga claramente, mas tu sabe que ali tem uma estratégia adotada. E tem uma parte inconsciente, que eu chamo, que é do núcleo cultural. Dessa parte inconsciente e consciente, que ela tem um misto de inconsciência e inconsciência, inconsciência saem os drivers culturais. Por que uma empresa é inovadora por muito tempo? Por que uma empresa é clã por muito tempo? Uma empresa de grupos por muito tempo? Porque tem um elemento que vai sempre irradiar a empresa, tendo crise ou não tendo crise. Ela tem um elemento sustentáculo. Então tem esses elementos que saem do núcleo cultural. Então o núcleo cultural, depois eu gostaria de dar alguns exemplos, ele é definido pela essência da cultura.
o centro de direção e orientador e organizador de toda a cultura. Então, quando você muda o centro, você muda toda a cultura. Mas quando você muda a periferia, você não muda a cultura. Por exemplo, tem uma empresa que gostaria de trabalhar em inovação. Tem várias empresas que querem ser inovadoras. E o que ele percebe, então, as pessoas são permitidas a levar seus ursinhos de pelúcia, seu cachorro, né, trabalhar na mesa mais decorada. Mas isso basicamente não vai transformar a cultura em inovadora. Ela vai ter algumas práticas, então ele estabelece aqueles grupos, né, os squads, né, ou reunião de grupos, mas isso não vai trabalhar, não vai ser o suficiente para a empresa ser inovadora, ter uma inovação incorporada. Então, quando deseja que a empresa tenha uma cultura de inovação incorporada, ou estrutura incorporada, às vezes a gente precisa ter uma empresa mais organizada, porque ela trabalha com material de mais segurança, então tem que ter uma empresa que não está voltada para a inovação, mas está voltada para uma estrutura mais pesada. Ou também eu quero ter uma empresa mais onde as pessoas se sintam melhor empresa para trabalhar, por exemplo, que é uma empresa de equipes, de grupos. Aí eu preciso trabalhar elementos mais submersos da cultura, que é no inconsciente do grupo, que é no inconsciente. E aí eu me baseei numa pesquisa de Jung, Crismeri, ouvintes, onde ele traz, que depois eu fiz da pesquisa que ele fez, o trabalho que ele fez, eu levei para as organizações e fiz a minha própria pesquisa. Então, no meu livro tem minha própria pesquisa, onde eu corroborei isso que ele fala nas famílias. Então, o Jung diz que a maior influência psíquica do ambiente circundante é a vida não vivida dos pais. Então, a maior influência psíquica da família é a sombra psicológica dos pais, da mãe e do pai. Então, é aquele comportamento que a mãe e o pai não fazem, ou não pode fazer, gera um driver cultural que influencia os filhos, influencia os netos, influencia toda a família. A vida não vivida, a sombra psicológica. Aí eu levei essa pesquisa para a liderança. Então, e depois corroborei, e tem vários autores também falam isso, Rollins, por exemplo, que a maior influência psíquica na empresa é dos seus fundadores, dos seus líderes. Então, aí está um driver cultural inconsciente que influencia toda a organização. Por exemplo, uma certa vez, uma empresa de alta tecnologia brasileira queria ser uma empresa inovadora. Então, ela desejava ser inovadora. Só que os grupos tinham conflitos entre si violentos. Existia uma insegurança psicológica. Quando um se mostrava vulnerável, era motivo para o outro usar aquela vulnerabilidade em proveito próprio. Isso gerava um constrangimento na equipe violento. Então, não era um ambiente bom para se dar ideias ou conversar de assuntos difíceis, porque não existia proteção, não existia guerra entre as equipes, basicamente isso. Uma tirando proveito da outra. E ela precisa ser inovadora. Ela queria ter um produto para competição a nível mundial e não conseguia ser inovadora nem no Brasil. Um estudo nessa empresa não se adiantava, então, Crismeri, eu vim trabalhar as equipes. Eu precisava entender como é que funcionava a liderança. E no centro da liderança existia conflito entre eles, violentos. Era uma empresa sólida, era bom para trabalhar, mas existia muita insegurança e conflito desses líderes. E o líder principal gerava esse conflito, que ele não se dava por conta. A ideia dele era gerar um time propulsor de ideias, mas ele mesmo criticava
e ele mesmo não protegia os seus funcionários. E como ele não protegia os seus funcionários, os seus principais líderes, eles também não protegiam e não cuidavam das equipes, as equipes se degladiavam entre elas. Uhum. Então, esse... ele nem se dava por conta que ele gerava esse comportamento no time todo. Uhum. Esse drive que ele tinha de gerar essa competição era uma coisa que ele não se dava por conta. Uhum. Saía dele, desse líder e dos seus liderados, esse estímulo de competição e não de colaboração. E a gente sabe que uma empresa inovadora ela tem que colaborar, tem que ter conexões colaborativas. Uhum. Peter Drucker já dizia, né, que a estratégia é o café da manhã da cultura, né? E eu até faço assim, aquele bichinho do Come Come, que era de antigamente, aquele game, né, que tinha um Come Come. Então, o mais sete come a cultura come a estratégia. Então, se a gente tem uma estratégia, vamos supor, a gente quer uma estratégia de inovação, e a gente tem uma cultura que não adere a essa estratégia, e, portanto, que é o que tu está falando, né? O fundador, ou Isso. líderes, tem mais sete que não é fundador, não adianta tu ter uma estratégia inovadora, né? Ele Exatamente. sempre vai ser engolido por esses Mindset, né? né? Então, Uhum. quando tu fala isso, eu não tenho como não lembrar, sim, de todas as empresas familiares, que nós temos muitas aqui, onde o mindset do fundador, ou seja, os valores dele, o núcleo cultural vem daquela família, Isso, daquela ele família. interfere diretamente nos grupos organizacionais. E vamos dizer que interfere naquela família também, né? Claro. Então a gente tem isso, então a gente fica lá trabalhando subsistemas, né, para poder salário, Uhum. comunicação, fica trabalhando subsistema e É, aquele fica núcleo ficar, rondando. né, ali abafando todos aqueles subsistemas. Então, como Exatamente. é importante a gente ter clareza que é a profundidade do quando a gente trabalha a cultura, né? A gente trabalhar essa profundidade dessas questões que tu está trazendo. Pessoal, para quem está entrando agora, eu vi que tem algumas pessoas entrando, eu acabei não fixando, nós estamos falando de liderança e cultura organizacional, onde o, o Roberto Scola está falando sobre o livro dele, que é Núcleo Cultural, né? E aqui também a gente vai depois poder falar que vai ter um curso sobre cultura organizacional que o Roberto vai estar coordenando. Afora, a SBDG também promove grupos, formação em dinâmica dos grupos que tem toda a relação com o que o Roberto está falando. Para a gente poder entender os grupos e o que acontece com os grupos, não só o que está manifesto, mas também todo o processo latente de elementos de processo grupal. Roberto, o que mais que você Maravilha. poderia nos trazer, assim, que a gente precisa ter cuidados? Vocês podem fazer perguntas também, né? Mas se a gente fosse fazer uma análise, uma cultura de uma empresa, o que tu sugeriria que a gente iniciasse por onde? Com a sensibilização que isso é importante. Nós precisamos ter o olhar que nós estamos trabalhando, né, com alguma coisa muito importante. O trabalho de um líder é um trabalho importante. Né? A liderança tem um trabalho importante. Eles têm muitos desafios durante o dia todo. Né? O líder tem desafio de financeiros, tem desafio de mercado, de pessoas, de processos. E talvez um desafio mais importante da liderança é ser guardião da cultura. Uhum. Né? Porque se aquela cultura deu certo, porque a cultura ela não acontece do dia para a noite. Uma cultura ela é um processo grupal. Quando uma empresa começa, ela nem imagina que tipo de cultura vai ter. Quando o fundador começa, ele não sabe que cultura vai ter ainda. Mas se ele começa o seu trabalho, a sua produção, isso começa a estabelecer um jeito de funcionar legal, a liderança tem que reter essa cultura, para não se perder em oportunidades periféricas. Então, a primeira coisa é entender que tipo de cultura nós temos e que nós temos que preservar essa cultura. Porque senão a gente pode entrar em alguns projetos que são maravilhosos,
mas a gente se perde a nossa cultura e perde o nosso maior patrimônio. Eu acho que isso é uma reflexão importante para não perder o maior patrimônio. Por que eu digo que a cultura vai se formando? Porque cultura é basicamente três elementos grandes que a gente tem que observar. E tu é uma estudiosa em grupo também, percebe que uma cultura ela é formada por pessoas, né? Não existe essa coisa, a cliente no centro, a tecnologia no centro. O centro são pessoas. Pessoas é no centro a cultura. Então, mas não é só as pessoas que formam a cultura. Porque as pessoas, elas têm relação entre elas. Então, eu não faço a mínima ideia que cultura nós vamos ter daqui a 10 anos, porque essas relações podem mudar. Né? As relações entre as pessoas mudam, as pessoas crescem, se desenvolvem. Então, existe as pessoas, existe o modelo, a mentalidade, o perfil psicológico de cada pessoa e a junção dessas pessoas. Isso vai ter uma conexão. E outras são as regras e normas que a empresa estabelece. Esses três elementos são elementos causal, de interdependência. Quanto mais interdependência esses três elementos, do eu, do nós e do todo, mais forte é a cultura. Então, que é tudo que você quer, né? Dentro de uma organização, né? Que é tudo que a gente quer. Né? Mas Uhum. a gente precisa fiscalizar e se orientar que tipo de pessoas a gente está contratando e que tipo de pessoas as pessoas estão se tornando na empresa. Porque esses três elementos estão sempre se influenciando. Eu gosto muito de comparar com um aquário. Aquário é um elemento assim, maravilhoso para a gente comparar a cultura. Porque cultura, um aquário tem os peixinhos internos, tem a água e tem a estrutura. Né? Então, se nós temos uma dinâmica com aqueles peixinhos, a gente bota um peixão ali, um peixe mais agressivo, vai mudar a cultura. Aquele E peixão. pergunta para o peixe o que é que ele é sem a água, né? Não é. Não é. Não é. E se a gente aumentar a temperatura da água, a gente cria um conflito ali dentro. Uhum. E se diminuir a temperatura da água, também gera um problema, uma acomodação geral. Então, nós temos que encontrar a melhor temperatura para aquele tipo de peixe. Uhum. Então, eu vou esticar a meta. Cultura boa, cultura ruim, cultura certa, cultura errada, né? Tem o que se adapta naquele momento. Naquele momento. Tu sabe que tu fala de uma questão, né, Roberto, que é quando a gente fala tanto de transformação digital, que agora até a gente está falando de outras questões que não é só essas, em função da pandemia, mas quando a gente fala de transformação digital, não é uma questão digital ou tecnológica, é uma questão de Isso. pessoas. E quando entrou Uhum. ela mostrou isso muito claramente, que a tecnologia ela está a nosso serviço e não é. 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 E aí percebemos que essa interação que tu fala, ela mudou muito, né? A interação entre as pessoas mudou. Qual é o link que tu faz dessas questões que tu está trazendo, juntamente com esse novo modelo de trabalho, um novo modelo de relações que nós estamos tendo frente à pandemia? Isso. Não, essa tua pergunta ela é muito pertinente porque as culturas podem mudar em relação a isso. Porque se uma cultura é um processo grupal que depende das pessoas, das relações entre elas e das regras e normas da estratégia da empresa, quando as pessoas estão próximas, equipes presenciais, ela tem um processo grupal. Exato. Quando elas estão longe, é outro processo grupal. Então a gente precisa pensar, a liderança precisa saber que é diferente. Né? O manejo das pessoas presencialmente e o manejo das pessoas quando elas estão em home office. Quando a gente está em home office, o olhar periférico é familiar na maioria das vezes. Uhum. Né? Ele tem quadros de foto, tem livros, é o carteiro que chega, né? É alguém que toca a campainha. São estímulos não da organização,
Numa organização, tu tem estímulos da organização. Então, quando a gente termina uma reunião, numa empresa, a gente se encontra no cafezinho, a gente aprofunda a relação. Quando a gente, às vezes, mora, e Maria, às vezes, mora na mesma cidade, a gente vai no mercado com as pessoas, a gente vai no casamento, se reúne no final de semana. Isso gera uma proximidade gigantesca. Quando as pessoas estão longe, às vezes milhares de quilômetros uma da outra, e é normal isso, nós precisamos fazer com que esteja todo mundo trabalhando fora, mas com a cultura que eu desejo. Porque senão cada um vai atender o cliente, vai tomar uma decisão baseado em que cultura. Uhum. Então, e aí as pessoas têm que levar um kit de ferramentas culturais aonde é que elas estejam, para fortificar aquela cultura que eu desejo. E essa talvez seja o grande desafio das lideranças hoje, né? Porque sabemos na época pandêmica que estamos vivendo, que as pessoas entram, nem conhecem o gestor fisicamente, né? Ou vice-versa. Uhum. Então, como é que o gestor consegue engajar aquele novo colaborador, né, no mundo na sua cultura, né? Naqueles valores, no que a empresa quer. Então, assim, como é que ele consegue trabalhar esse engajamento, né? Não vamos falar só do mundo empresarial, vamos falar dos alunos dentro das escolas, nós temos de grupos independentes, aonde esse grupo está inserido. Então, o papel da liderança, como é que ele consegue passar essa cultura completamente diferente, né? Sim. Bom, vamos pensar até agora o que nós temos, né? Porque as coisas podem mudar drasticamente agora para frente. Mas todas as pesquisas até agora realizadas, quanto mais conexões se tem entre pessoas, maior a criatividade da empresa. A criatividade, a inovação não é feita com um lobo solitário dentro de um laboratório. Não. A criação, a inovação, uma inovação incorporada na empresa se dá pelo número de conexões. Então, quanto mais eu encontro meu colega, mais inovação nós vamos ter, porque nós vamos ter estímulos do cérebro, nossas conexões, nossas sinapses, elas vão ficar mais... as luzes vão acender mais quando eu converso com as pessoas. Quando eu vejo um problema. Então, nos corredores, no banheiro, no refeitório, na sala de reuniões, mesmo eu não esteja procurando inovação, vão vir ideias. Então, conexões é o que gera criatividade e inovação ao longo do tempo, né? Mesmo se tem um departamento de inovação, que é importante, mas aquele departamento tem que estar em conexão com todo, entendendo o problema de todo mundo, o tempo todo. Quando nós estamos fora disso, nós precisamos aumentar o nível de conexões entre eles. Então, se eu chegar na empresa, for contratado agora e receber só um e-mail, um link de reunião, eu vou ficar perdido em relação à cultura. Eu não sei que tipo de cultura a empresa tem. E o que sustenta essas culturas ao longo da distância é ter um entendimento claro da ideologia da empresa. Eu preciso entender a ideologia da empresa. E como é que a gente passa essa ideologia? Porque não é só um quadro na parede, que aí nós estaríamos errando, né? Deixar a pessoa, levar a pessoa para a casa dela e levar a missão, botar na parede, não vai significar exatamente nada. Como não significa exatamente nada numa empresa, aqueles quadros de missão e visão e valores, se eu não tiver internalizado e incorporado aquilo no meu dia a dia. Né? Se nós pegássemos e trocássemos as missões das empresas de noite, outro dia as pessoas nem vão saber que aquela missão não é dele, porque ele não lê aquilo, não importa para ele aquilo lá. Não é mais ou menos isso? Se não fala com ele. A gente fala muito hoje da marca empregadora, né? Qual é a tua marca empregadora? Essas empresas que têm uma marca empregadora forte, é isso que tu fala, né? Não é aquele quadro. Não é o quadro. Sente essa cultura, isso. A cultura, obviamente, de um bom trabalho, uma cultura que adere aos valores dele, né? É isso que faz as pessoas se engajarem e ter essa ideologia que tu traz. Quando significativo para mim, aquilo que aquela empresa acredita é significativo para mim. Então, quando esse núcleo
acaba sendo exposto e havendo essa conexão, né? Exatamente. Tem que ter um lado emocional que me captura naquela cultura. Uhum, E o que dá muito certo também, se percebe, são histórias da cultura. Quais são as histórias, contar as histórias que deu certo num determinado período, deu certo no atendimento, deu certo a produção. São histórias culturais. Permear aquelas histórias culturais. Sabe, tem algumas histórias que as empresas têm que às vezes é de funcionário, às vezes é de líder, às vezes é do cliente. São histórias marcantes que a gente deve contar aquelas histórias uhum, várias vezes. As pessoas vão entender que aquela história ela carrega a cultura da empresa. Então a liderança precisa criar aquelas histórias que carregam a cultura da empresa. Então uhum. ela precisa marcar as pessoas com história, junto com a filosofia, mas entender quais são as verdadeiras histórias de cultura para solidificar o conhecimento. Uhum. Isso é uma prática bastante importante, Falando, né? É, traz isso, né? Que o líder ele precisa treinar a sua comunicação, ele precisa treinar o storytelling dele, né? isso. Uhum, Histórias, ele traz os valores, as, as lições aprendidas, né? Como é uhum, e nisso vai trazendo um engajamento. Quanto mais ele puder trazer essas histórias aprendidas, é uma maneira diferente de poder trazer a cultura, o aprendizado, né? E ali tem muita cultura, né? Muitos muita. elementos culturais dentro dessa história. É, tem uma Muito, história que eu gosto muito de mencionar, assim, porque é uma empresa que talvez a gente não conheça muito bem, mas é a Zappos, é uma mas empresa americana, né, de uhum, calçados, veio por internet. E quando o fundador colocou as Zappos, ele percebeu que só a venda de calçados por internet era uma coisa muito fria. Então ele precisa criar uma cultura mais emocional. E tem uma história que. Tem várias histórias, mas tem uma história que é contada lá dentro de uma atendente, não era nem vendedora, atendente, ficou 7 horas e meia conversando com o cliente. Então era essa cliente era uma senhora que estava no consultório médico com uma revista antiga e pegou essa revista e ligou para querer saber se tinha aquele calçado. Aquele calçado não se fazia mais. Não tinha mais aquele calçado. Mas ela não tinha, só tinha aquela revista e não podia pesquisar outro tipo de calçado se ela queria. E aí começou a ter um monte de conversa e ela ficou, essa atendente, 7 horas e meia. Ele não para nem para fazer lanche. Diz que às vezes ela parava para ir no banheiro e voltava, estava na linha e continuava. Porque o papel dela era atender, não era vender. Porque se ela tivesse um bom atendimento, as pessoas de venda venderiam. Então, essa é uma história que funciona para as apps, mas toda empresa tem algumas histórias que fortifica a cultura, porque essa história tu já consegue capturar, puxa, aqui eu tenho que atender bem. é. Você entende? Tem Então, uma, essas dezenas de histórias fortificam a nossa cultura. tem uma história da Amazon também, né? Mas depois a gente pode falar de empresas daqui, né? Não só de. Isso! Uhum. Mas a Amazon, ela, assim, todas as reuniões de gestão dela, ela sempre tem na mesa, em geral, são escritórios muito simples, porque eles dizem que todo o valor que eles ganham é para melhorar o processo, não para eles, né? Então, os escritórios já são simples. E daí tem uma cadeira que fica vazia, sempre. É. Uhum. E daí eles sempre olham como eles têm como um valor cultural o cliente ser em primeiro lugar, o cliente ser no centro do negócio. Eles olham para aquela cadeira. Essa decisão que a gente está tomando é importante para o cliente? Se for, tá ok. Genial. Então é um artefato, né? Uma cadeira Fato. vazia, Uhum. né? Junto com o conceito que é o do cliente e juntamente com a sua cultura, que é o valor daquele cliente. Então, ali acho que a gente consegue aparecer bem o processo cultural declarado, assim, naquela reunião dos Genial. gestores. Uhum. Né? Genial. A Genial. empresa aqui que é maravilhosa, que é a Magazine Luiza, que eu acho que ela é colada aí de tantos efeitos da cultura também, né? Desde a valorização da mulher, agora com a vacina,
do modelo de negócio também, que veio aí com Biz Analytics, que quando construiu a transição também, quando ela passou de geração para geração. Então, a gente tem muitos exemplos, e nós aqui brasileiros, né, em especial nós do Rio Grande do Sul, é que temos muitas empresas familiares que cresceram, né, e tem muita história de cultura para contar, né? Genial, teus exemplos. Então, quando tu pergunta assim, qual é a coisa mais importante na organização com trabalho e cultura, a primeira é a sensibilização, que aquilo é importante. Né? É preciso sensibilizar que a cultura é um elemento de competitividade empresarial. Quanto mais forte a cultura, porque culturas fortes também pode ser um desastre na empresa, se ela não conseguir se malear com a necessidade do mercado. Porque cultura não é uma coisa para toda a vida, cultura é uma coisa para um momento que pode e deve, talvez, alterá-la conforme o mercado. Se o mercado muda, eu preciso ter uma amabilidade interna para mudar minha cultura. Então, culturas fortes, ela ajuda o crescimento, mas também ajuda a queda das empresas. Se eu não souber gerenciar a cultura. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas cultura forte é responsável pelo crescimento das empresas, por causa da tomada de decisão, por causa da cola organizacional. Né? Numa cultura forte, as pessoas até se esquecem do seu próprio sobrenome, né? O sobrenome é da empresa, tão forte que é aquela vida da empresa. Mas se eu perguntar para ti, Crismeri, quais são os ambientes mais desafiantes da Terra? O que tu dirias? No planeta, quais são os ambientes mais desafiantes? Olha, eu estou aqui para te mediar, não para te fazer pergunta, né? Mas eu vou te O que falar. tu acharia? Eu acho são as pessoas. Porque a coisa mais inusitada que tem é a relação entre as pessoas. Porque relação com tecnologia, por exemplo, tem código, a gente vai funcionando, enfim. Agora, as pessoas, o que tu É um desafio, né? guiar. Tem mais algum outro ambiente desafiante? Aí vem papéis, né? Assim, acho que o papel da liderança, dos pais, acho que são Sim. questões difíceis, assim. Quem é pai Verdade. é bem É difícil. bem desafiante, né? Muito de bom, mas não é algo fácil. Sim. Mas a resposta também poderia ser um ambiente desafiante, numa geleira, por exemplo, em alto mar. Ah, sim, Né? eu não me aventurei nesse ponto. Mas quando uma viagem espacial, né? Algumas pessoas me dizem, mas é desafiante uma viagem espacial. Ir numa geleira, no centro do furacão. Isso é desafiante. A pandemia é desafiante. Mas quando a gente lê pesquisas que 80% das empresas morrem até os 5 anos de vida, que 75% de todos os projetos organizacionais, tipo fusão, aquisição, gestão da qualidade, planejamento estratégico, desenvolvimento da liderança, não dão certo. 3, 4% de todas as iniciativas ou não dão aquele resultado desejado. 75%, às vezes deixa a empresa pior do que quando tu começou. Né? Então a gente vê que realmente o cargo de liderança é um ambiente muito desafiante, né? Muito. A mesa do líder é muito desafiante. Sabendo que aquele trabalho pode não existir mais daqui a 5 anos. Que o IBGE tem essa pesquisa, o Sebrae tem essa pesquisa, né? Que a mortalidade até infantil das empresas é gigantesca. E como é importante ele ter clareza disso, que ele não faz isso sozinho, né? Porque na medida Exatamente. Porque ele é um influenciador, né? Influencia um grupo e é influenciado por ele. E quanto mais ele construir esses times, que a gente pode dizer esses nomes organizacionais, time de trabalho, mas o grupo dele de verdade, assim, ele tem muito mais chance de sucesso do que se ele ficar num patamar que ele é o sozinho, líder, né? sozinho. Porque aí viria a segunda pergunta que eu ia fazer. Sabe? A solidão é maior. É maior.
Mas isso estaria a segunda questão que eu queria te trazer para os nossos participantes. Qual é que é o ambiente mais seguro que existe, no teu ponto de vista? Onde é que as pessoas se sentem mais seguras? Bah, nós vamos tinha combinado de fazer essas perguntas para mim. Mas aí que fica legal, né? Essa interação que... São com as pessoas que a gente tem intimidade. Não É, necessariamente seja com a tua família, mas com aquelas pessoas que tu tem é, intimidade. nos grupos, né? Com pessoas, né? Os grupos. Uhum. Desde o início da humanidade, o ser humano venceu, né? A sua jornada enquanto homem, enquanto mulher, por estar dentro de grupos. Como a gente aprendeu a conviver em grupos, são os ambientes mais seguros. Nós não teríamos sobrevivido tantas ameaças da natureza se nós não tivéssemos aprendido a trabalhar em grupos. Ó, tu vê, a Catarina Minella aqui disse que o ambiente mais seguro é em casa. E como Claro, que tu tá... maravilha. Que E para bacana esse vocês, participante. para nós, qual é o ambiente mais seguro para Mais vocês? seguro. Vamos ver o que o grupo nos diz aí. Façam perguntas. Uhum. Já estamos aí com o nosso tempo quase estourando. Pois é 1 hora só, né? É, e assim eu me livro um pouco das perguntas do Roberto também, né? Mas você pode fazer perguntas. Uhum. Mas é isso, né? Mas aqueles grupos sociais com funcionamento mais qualificado, né? Com ajuda, segurança psicológica, participação, né? De um jeito mais democrático, eles criam uma cultura muito mais forte. Uhum. Isso é o mais. E aí vem a tua resposta, justamente, né? Que o líder não está sozinho. Quanto mais ele usar do estímulo dos grupos, tem mais segurança da organização. É, Então, essa simplicidade é boa. diz que ambientes conhecidos, que é isso, são os grupos que a gente conhece, né? Exatamente. Isso nos dá muita segurança. Então, um outro elemento importante, que um é o líder saber da importância, outro é que os grupos com cultura fortes, Uhum. né, culturas onde tem participação, segurança psicológica, comprometimento, né, envolvimento das pessoas, existe uma cultura muito forte ali dentro. O investimento em pessoas, o investimento em grupos, o Uhum. investimento na qualificação e nas relações, e cuidado se aquelas regras e normas são adequadas ao funcionamento que eu desejo. Porque às vezes a gente pede trabalho em grupo, mas faz uma remuneração individual, ou cria um sistema de premiação que às vezes acaba matando a cultura, ou de bônus, premiação, ou de punições, que tu Uhum. acaba aquilo que criou de mais importante. Então é importante qualquer prática, senão vem aquilo que você estava dizendo antes, que o Peter Drucker dizia, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Que ele quis dizer que a cultura come a estratégia no café da manhã, que a gente chega de manhã na empresa cheio de ideia, cheio de inovação, mas quando chega na empresa, um banho de água fria, assim, e percebe que não dá para fazer aquilo, e aí aquela tua estratégia é comida pela cultura da empresa. Então o líder Uhum. tem que entender se aquela prática, que às vezes a gente vê uma empresa voando em velocidade de cruzeiro, e eu tento copiar as práticas dela, e não vai dar certo, porque o núcleo cultural é diferente. Então eu Uhum. preciso examinar qual é o núcleo cultural. E para examinar o núcleo cultural, precisa ter muita intimidade assim, com a empresa, com seus líderes, para identificar os elementos que estão no inconsciente desse grupo e os elementos que são conscientes a esse grupo, É que porque a gente gera esse diz núcleo cultural. que o líder é aquele que vai modelar a cultura, né? E a gestão vai administrá-la, né? E, É top-down. então, o líder, ele realmente ele precisa estar muito preparado, porque se ele não tiver essa percepção, essa leitura do processo grupal, possivelmente ele até nem considera que isso seja o seu papel, né? Ou a sua função. É, Então, ele precisa ser, por isso que a primeira característica, né? A primeira skill que o líder tem que ter é autoconhecimento. Porque a partir do seu perfeito. autoconhecimento, ele vai, quanto mais ele investir nele, melhor líder ele será. Portanto,
melhor líder ele vai ter como influenciador dos seus grupos e como trabalhar o processo dos seus grupos, né? Temos aqui um elogio para ti, do Davi, da Agostinho. Ah, grande abraço, Davi. É uma massagem para a alma te ouvir. Gratidão mais para ensinamentos. Que Obrigada, bom, obrigado, Davi. né? Alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer para o Roberto? Parabéns, Roberto. A Lucia Escola também, muito bom. Essa aqui, eu acho que Marisa. Alguma pergunta que vocês queiram fazer que seja pertinente para nós podermos aprender aqui também com a pergunta de vocês? Podem ir fazendo aqui no chat, que eu estou também conectada aqui para poder trazer melhores inputs aqui para o Roberto. Roberto, nós estamos 19h21. Eu até gostaria assim, que tu pudesse trazer um pouco sobre o que tu acha que vai ser a grande cultura que vai acontecer agora nessa pós-pandemia, né? Que pelo jeito estamos talvez chegando um pouco no final, ou pelo menos no início do final, não sei muito bem como a gente diz isso, porque essa incerteza também de como é que nós vamos funcionar é um pouco da cultura, aqui esse funcionamento, porque como mesmo tu falou, né, a gente diz uma nova normalidade, a normalidade são normas, né? Então a gente tem novo jeito de funcionar, como comunidades, como grupos, como trabalho, como todas as nossas relações. Tu poderia nos dizer algo que seja, que tu prevê que essa cultura vai influenciar aí no nosso futuro, no pós-pandemia? Eu sinto assim, né, ainda tem poucas pesquisas falando sobre, para dar uma certeza, assim, o que pode estar acontecendo, mas a gente sente muito mais humanização das pessoas, né? Eu vejo os líderes, os diretores que eu trabalho, assim, como consultor, uma necessidade muito maior de se capacitar, né, do entendimento de como é que funcionam as pessoas, como é que funciona a sua organização. Isso eu percebo, né? Porque, que nem tu falaste, que a tecnologia ela tá para nos servir. Ela sozinha não vai mudar absolutamente nada, né? Ela avança muito, né? Ela avança a passos largos, mas precisamos ter junto pessoas avançando a passos largos. Então, a proximidade das pessoas, o entendimento das pessoas, o respeito, me parece que isso vai ser um ponto bastante importante pós-pandemia. A gente carregue essa questão da necessidade das conexões verdadeiramente, né? Não só com o objetivo de criar, de inovar, mas o objetivo de manter a cultura. Então, e claro que vai ser muito misto, né? Eu acho que essa questão facilitou muito reuniões, cursos. A gente dá curso por online, né? Esse curso nós vamos dar na SBDG online, tem altíssima qualidade. Então a gente pode aproveitar muito a tecnologia, e tu é professora, né, de também ter teu curso, né, de transformação digital, né, que é muito bem falado, muito bem referenciado, ajuda muito isso. Né? Mas tem outra coisa que ajuda muito, são as conexões, o presencial. Né? Então isso é uma coisa que tem que se estabelecer de um jeito mais harmonioso, mais de ajuda, de cuidado, com mais segurança psicológica. Perfeito. Então as empresas, elas precisam capturar essa filosofia de ter mais segurança entre as pessoas, cuidar um do outro. Às vezes eu vejo um colega erra e o outro protege esse erro e depois fala, meu amigo, o que tu falou? Cuidado a próxima vez. Na próxima eles vão se ajudar, porque existe a participação e a união. E quando as empresas têm isso, deixa de ter essa competição para ter um processo de cooperação. Eu acredito muito pós-pandemia, mais humanização das empresas, das famílias. Então é uma coisa que talvez o cuidado maior da natureza.
E parece que esse é o sinal, se a gente não aprender agora. Eu acho que é o grande momento para a gente aprender essas coisas, né? Tanto que a gente falava, né? E precisou vir uma pandemia para poder vir desta forma. Eu sempre comento que o líder está tendo um presente, poder conhecer o liderado em casa, com todos os papéis misturados, né? É ele, Exatamente. mãe, dona de casa, junto com o seu cachorro, tudo junto, né? Tudo E aí tem a junto. humanização, que ele não é só aquela tarefa que ele executa, e sim tudo que envolve ele. E isso é algo que realmente precisou a pandemia, talvez, para poder deixar Aham. tão mais claro. E os líderes poderem comunicar, conversar com seus liderados também, né? Porque Sim. hoje também, com o home office, assim, as reuniões são tudo uma coladinha na outra, fica mais tarefeiro. Será que se dá tempo para fazer esse cuidado que tanto traz? E talvez seja uma oportunidade, né? E temos algumas recados aqui para ti. Deixa eu ler. O Matheus Deodoro, muito bom te ouvir. Roberto tem uma pergunta. Como mudar uma cultura na administração pública, onde as figuras do fundador e seus ideais é difícil de deslumbrar? Além disso, há representantes políticos em altos cargos que nem sempre inspiram os colaboradores. Bom, Roberto, vai ser de flash nessa resposta. Temos três. Eu vejo que tem um desafio gigantesco, porque ali tem a questão política, tem a questão de regras e normas que estabelecem, né, o funcionalismo público, mas eu vejo que a gente precisa, só tem um jeito de mudar uma cultura. Não vai encontrar outro jeito senão entender o núcleo cultural. Uhum. Se as pessoas internas, esses líderes internos, se reunirem em um ambiente confiável, investigarem, né, o inconsciente desse grupo através de alguns mecanismos, tem até no meu livro, né, fazer que pode ajudar muita gente. Eu acho que quando a gente escreve um livro é para o mundo, né? Ele pode ajudar a entender os mecanismos do inconsciente do grupo. Quando eu acesso, porque antes de domar a fera, eu tenho que capturar a fera, né? Antes de domar uma cultura, eu tenho que capturar essa cultura. Então, eu preciso capturar essa cultura. Mas aí as pessoas têm que ter bom senso e iniciativa. Porque se os líderes mudarem, tudo muda. Uhum. A verdadeira transformação organizacional se dá com a liderança. Uhum. Não vai acontecer de outra forma. Né? Então a resposta é isso. A liderança tem que ter essa conscientização de mudar a vida não vivida. Eles têm que entender qual é a vida não vivida. Por exemplo, se eu contrato um CEO hoje e a ideia desse CEO é arrumar empresa para vender, a intenção dessa pessoa é vender. E a intenção do grupo todo vai ser qual? Cair fora dessa empresa. Porque se a intenção dele é vender, ele passa isso no café, no corredor, no elevador, né, numa festa, ele acaba se denunciando. Ninguém vai querer fazer carreira nessa empresa. Então vai destruir a carreira. Eu posso contratar o melhor CEO do mundo, mas eu preciso entender a intenção dessa pessoa, o que ele quer. Uhum. Porque essa intenção que vai gerar a cultura da empresa. E é isso. A intenção vai gerar a cultura da empresa. Nós temos um minutinho aqui, né? Então eu queria mostrar o livro do Roberto, dizer que ele está fazendo então um curso na SPDG, que vocês podem acessar o site, que vocês vão ver as datas, sobre o livro e sobre cultura, então vocês vão aprofundar tudo isso que a gente trouxe. E temos alguns cursos, que é a primeira liderança, com a Lídia Mance, e equipes que dão certo com o Miro e com a Vera. E temos os nossos grupos de formação também, que em todo o Brasil, que vamos tratar bem isso, né, Roberto? Todas essas questões do processo grupal, que temos muito estudo e muito aprendizado dentro dessa temática. Eu não quero que caia sem a gente dar tchau para o nosso grupo. Obrigada aí para todos que nos escutaram. Roberto, foi maravilhoso. Muito obrigada pela tua disponibilidade frente à SBDG. E estar contigo sempre é um prazer. Nossa, Crisbé, para mim foi uma noite assim, maravilhosa, né?
né, tá? Fazer esse momento de parceria contigo. A gente viu que nós dois construímos um conceito e isso para mim foi uma coisa, me engrandeceu. Né? Então, eu espero que tenha sido elevado também a nossa conversa para todas as pessoas que nos ouviram. E se alguém quiser, precisar de ajuda, às vezes precisa se capacitar, esse curso que vai ser a Jornada ao Núcleo Cultural pela SBDG, né? Pode entrar no site da SBDG e começa dia 5 de maio. Ah, perfeito agora. 5 de maio é perfeito, pode ajudar muita gente na SBDG a clarificar como é que eu posso chegar ao núcleo cultural. E se alguém quiser meu livro, tem na Amazon, né, em e-book e também em livro físico. Eu ficaria muito agradecido também de receber o feedback depois da leitura de quem eu ler. E o teu também, né? Maravilhoso. Um beijo Maravilhoso. para todos, um beijo para ti, Roberto. Obrigada. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite.